Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Alberto, Instrumentação Industrial. Vamos continuar aí com as nossas aulas de instrumentação industrial. Nas aulas anteriores, a gente viu que a instrumentação é uma ferramenta muito importante para a supervisão e controle dos processos industriais, através de medição, de indicação, de registro, né, dos processos industriais. Vimos também que existem umas grandezas bastante importantes de relevância que a gente precisa estar atento a elas. Por exemplo, a vazão, o nível, a temperatura, a pressão, que são variáveis que normalmente se acompanha e se controla nos processos industriais. Vamos, no próximo bloco agora, neste bloco, a gente trabalhar um pouco com a medição de pressão. Pressão é uma variável industrial e ela precisa ser controlada, medida, e é interessante que a medição da pressão nos permite monitorar e controlar, além da própria pressão, nos permite controlar nível, vazão e densidade. Controlando nível, vazão e densidade, a gente tem em mãos ferramentas importantes para que a gente possa controlar o processo de um modo geral. Então, partimos agora para a definição de pressão. O que seria pressão? Bom, primeiro você precisa entender o que é força. Força, segundo Newton, é definido como sendo a igualdade que é massa vezes aceleração. Ou seja, quando você aplica uma força em um objeto, esse objeto tende a acelerar ou a se deformar. Quando nós aplicamos a força, ela é aplicada em uma área onde ela é aplicada. Bom, se nós dividirmos a força pela área, ou seja, a força aplicada no ponto pela área de abrangência onde aquela força foi aplicada, nós vamos ter essa nova grandeza chamada pressão. Logo, pressão é definido pela física como sendo a relação ou a razão entre força e área. Então, é fácil a gente perceber que se é a razão entre força e área, quando aumentamos a força, aumentamos a pressão, mantendo a área constante. Ao mesmo tempo, se reduzimos a área, nós aumentamos a pressão, porque a área fica no que nós dizemos na fração no denominador. Então, se pressão é força sobre área, aumentando a área, reduz-se a pressão. Aumentando a força, aumenta-se a pressão. Ao mesmo tempo, se reduzirmos a força, reduzimos a pressão, e se aumentarmos a área, reduzimos a pressão. Isso é simples de você perceber. Veja, por exemplo, os cravos da chuteira. É feito para que, reduzindo a área de contato do peso com o solo, tenha uma maior pressão sobre o solo e assim permitindo uma maior firmeza para o atleta. Então, sempre que a gente quer aumentar a pressão, sem querer aumentar a força, a gente faz a redução de área. Nos processos você pode verificar que isso é bem evidente. Por exemplo, quando se quer compactar um terreno, reduz-se a área do compactador para que a pressão aumente e o terreno seja compactado mais rapidamente. Um outro exemplo clássico são os faquis, né? Faquires, né? Aquele que deita sobre camas de prego. Como ele deita sobre vários pregos ao mesmo tempo, ele tem um aumento da área de contato. Portanto, ele reduz a pressão e os pregos são menos agressivos. Esse desenho aqui nos mostra claramente como isso funciona. Maior área do lado esquerdo, tá? Menor pressão. Menor área do lado direito, maior pressão. Isso aí você poderia fazer essa experiência imaginando que a placa A fosse a sua mão esquerda, a placa B a sua mão direita. Coloque um lápis entre as duas mãos, de forma que a ponta do lápis fica apontada para o lado B. Tenta comprimir o lápis com as duas mãos. Você vai ver que a mão direita vai ser mais incomodada, porque a ponta do lápis vai furar mais do que a outra parte do lápis. Por quê? Porque você reduziu a área.
Um outro princípio que você pode observar também nessa redução de área são os instrumentos de corte, as facas, as guilhotinas. Simplesmente reduz-se bastante a área de contato, aumentando a pressão, e com isso a gente consegue executar os cortes que são dos instrumentos de cortes. Bom, a medição de pressão, como é força sobre área, então a unidade utilizada para pressão, ela vai expressar uma unidade de força dividido pela unidade de área. Por exemplo, quilograma-força sobre centímetro quadrado, libra-força por polegada quadrada, e a Newton por metros quadrados, ou seja, qualquer unidade de força dividida pela unidade de área. Temos algumas unidades que são padrão, tá? Que acompanha desde o início a instrumentação. Por exemplo, quando o Torricelli, que foi o primeiro que fez a experiência de pressão atmosférica, adotou a unidade, ele verificou que na pressão de 1 atm, de 1 atmosfera, a coluna de mercúrio que ele estava usando como experiência se colocava numa posição de 760 milímetros. Daí a equivalência, e daí a gente dizer que 1 atm, a pressão atmosférica ao nível do mar, ela equivale a uma coluna de mercúrio de 760 milímetros de Hg. Portanto, atm, milímetro de Hg, são também unidades de pressão. E é equivalente também a 10.336 milímetros de coluna de água. Por que a coluna de água é maior que a coluna de mercúrio? Porque o mercúrio é mais denso, tem mais peso por unidade de volume do que a água, que também pode ser igual a 2.116 libras força por pés quadrados, ok? Ou 14,7 psi, 760 torr, ok? E 101.325 PA e 1 bar. Essas equivalências entre as várias unidades de pressão podem ser encontradas facilmente em tabelas de conversão. Então, um dos nossos exercícios será elaborar pesquisar uma tabela de conversão para as várias unidades de pressão. É importante também que a gente perceba algumas definições básicas. Massa específica, ou seja, densidade. O que seria isso? Seria a relação ou a razão entre a massa e o volume. Nós sabemos que existem substâncias que são mais densas e substâncias que são menos densas. Por exemplo, se você pegar um volume de 1 metro cúbico de chumbo, é claro, ele pesa muito mais que 1 metro cúbico de isopor. Aí é que a gente vai encontrar a definição de densidade. Então, a gente vai verificar que a densidade do chumbo é maior que a densidade do isopor. E é essa densidade que a instrumentação vai usar várias vezes, em várias situações, para identificar e até mesmo para separar substâncias. Então, se você verificar, por exemplo, no posto de gasolina, na bomba de gasolina, ou na bomba de álcool, mais precisamente na bomba de álcool, existem uma forma de se averiguar a densidade do combustível através de duas substâncias, de duas esferas de substâncias diferentes. Uma com a densidade maior que o álcool e outra com a densidade menor que o álcool. Então, uma fica mais acima e a outra mais abaixo. A densidade do álcool fica na mediana. Isso nos permite aferir rapidamente se a densidade do álcool está correta, que, portanto, o álcool não está adulterado. Então,
o que a gente viu aí, então, é pressão e massa específica ou densidade, que são duas grandezas de relevância para a construção dos instrumentos de medida de pressão. Na próxima aula, a gente vai abordar o aspecto construtivo de alguns instrumentos de pressão e também algumas leis básicas da física que falam sobre os princípios nos quais os instrumentos de pressão foram construídos. Até a próxima aula, um abraço para você.